os anjos caídos, eles se reuniram no Monte Hermon e eles decidiram se tornar materiais para poder ter relação com as mulheres e sentir o prazer carnal. O que eles fizeram então? Então os gigantes do dilúvio, eles são destruídos, né? Os espíritos deles viram os demônios que atormentam as pessoas. Então aqui a gente tem uma distinção muito interessante entre anjo caído e demônio. O que é o anjo caído? E aí esses seres que amavam o prazer carnal e abriram mão de tudo, todo o benefício que eles tinham servindo Deus para ter o prazer carnal e para viver as experiências da carne. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Tem mais de Eu 1000 páginas. Eu tenho lá. Tenho lá. Então, essa história, cara, de seres espirituais engravidando as mulheres, isso é uma das coisas mais antigas que existem, né? Então, na história do Enoque, esses anjos que caem, esses 200 engravidam as mulheres e geram os gigantes, os Nefilim, e eles são seres muito violentos, né? Que, na história do Enoque, eles devoram seres humanos e causam caos, né? E os anjos, eles também, esses anjos caídos, passam para os seres humanos vários dos conhecimentos considerados proibidos na Bíblia, né? Conhecimentos de armas, de joias, de feitiçaria, de astrologia e de maquiagem também. Eles ensinaram as mulheres a se maquiar. Você vê que problema, né? E a terra fica cheia de violência, de sangue, né? Os humanos começam a ficar desesperados com esses seres gigantes devorando todo mundo, destruindo tudo. E aí o arcanjo Miguel, o Gabriel, o Rafael e o Uriel, eles intercedem a Deus, né, pedindo ajuda, e aí Deus manda Uriel avisar Noé sobre o dilúvio, né? E aí os gigantes, o que acontece? Vem o dilúvio, aí tá na Bíblia, Noé avisa os caras falando, olha, vocês têm que se arrepender, vocês não podem viver dessa forma desregrada, senão Deus vai trazer uma punição. Os caras não acreditam, Noé fica lá 120 anos construída a arca, o pessoal fica zombando dele, porque eles falam, pra que você está construindo isso? Ele fala, porque vai chover. Os caras falam, o que é chover? Pô, nunca tinha chovido. Então os gigantes do dilúvio, eles são destruídos, né? Os espíritos deles viram os demônios que atormentam as pessoas. Então aqui a gente tem uma distinção muito interessante entre anjo caído e demônio. O que é o anjo caído? O anjo caído é um ser espiritual que tem um corpo espiritual e que se rebela contra Deus, mas ele, em tese, ele não consegue possuir uma pessoa, porque a pessoa morreria e o anjo também tem o seu próprio corpo. Agora, quando os anjos eles criaram os gigantes têm uma alma ali que é diabólica, né? Tem um espírito diabólico. Quando esses gigantes eles perderam o seu corpo, aí o espírito deles se transformou em espíritos sem corpo, mais ou menos o que a gente vê no Senhor dos Anéis, quando Sauron ele perde o anel, perde o seu corpo físico, ele vira ali o necromante, né? Um espectro, um fantasma que fica sempre tentando achar o anel de volta para poder se reconectar com o corpo físico. Algumas outras teorias que estão bem alinhadas com o livro de Enoque vão dizer um pouco diferente. Aí a gente está indo já para o filme Avatar, né? A gente está saindo de Senhor dos Anéis e indo para o Avatar. A história é a seguinte, os anjos caídos, eles se reuniram no Monte Hermon e eles decidiram se tornar materiais para poder ter relação com as mulheres e sentir o prazer carnal. O que eles fizeram então? Eles pegaram o espermatozoide humano, alteraram esse espermatozoide e inseminaram mulheres com esse espermatozoide e as mulheres geraram para esses anjos caídos corpos adequados para que esses anjos caídos transferissem a sua alma para dentro desse corpo. Por que eu estou falando que tem a ver com o Avatar? No filme Avatar, em vez de ser uma invasão alienígena, dos alienígenas invadindo a Terra, são os seres humanos invadindo um planeta alienígena chamado Pandora. Nesse planeta alienígena chamado Pandora, existem seres alienígenas chamados Navi. Curiosamente, Navi é a palavra hebraica para profeta. E aí, os seres humanos, eles estão invadindo esse planeta em busca de recursos minerais e tal, e para se misturarem e passarem despercebidos em meio aos alienígenas, os seres humanos pegam DNA alienígena, misturam com DNA humano, e através dessa mistura eles criam corpos híbridos entre alienígenas e humanos, corpos esses que os seres humanos conseguem projetar a sua consciência para esse corpo,
E no final do Avatar número 1, eles fazem aquela dança em volta da árvore, que é a árvore da vida, e a consciência do protagonista, que é um ser humano que usa um corpo alienígena, ou melhor dizendo, um corpo híbrido, ele consegue permanentemente ou definitivamente transferir a sua consciência para esse corpo híbrido alienígena. Por que ele consegue fazer isso? Porque o corpo tem parte do seu DNA, parte do DNA Na'vi ou alienígena. E aí, ele dentro desse corpo, ele consegue ter acesso ao mundo físico através desse outro corpo. Ele consegue engravidar as alienígenas. Mas para ele engravidar as alienígenas usando um corpo alienígena, ele teve que abrir mão do seu corpo humano e transferir a sua consciência para o corpo híbrido humano-alienígena. O livro de Enoque, ele vai nessa linha. Ele também nos leva a entender que os anjos caídos, através de engenharia genética, é claro que na época não falava esse termo, engenharia genética, mas eles fizeram uma alteração no DNA humano de forma que essas mulheres engravidaram e geraram corpos, que eram corpos que esses 200 anjos caídos conseguiram transferir para esses corpos gigantes a sua consciência ou a sua alma e ficaram ali aptos a terem relações com as mulheres e sentir os prazeres carnais. Porém, quando vem o dilúvio, Deus estraga essa brincadeira. O que aconteceu? Eles perdem esse corpo gigante, geneticamente modificado, e quando eles perdem esse corpo, eles viram almas penadas, almas sem corpo, ou o equivalente ao necromante no caso do Sauron, né, nas histórias de Tolkien. E aí, esses seres que amavam o prazer carnal e abriram mão de todo o benefício que eles tinham servindo Deus para ter o prazer carnal e para viver as experiências da carne, não só o prazer sexual, mas também beber, fumar e por aí vai, todo tipo de prazer sensorial, carnal dos 5 sentidos, esses seres, quando perdem os corpos, eles ficam ali com síndrome de abstinência desses prazeres. Então, seriam esses espíritos, esses demônios, segundo o livro de Enoque, que incorporam nas pessoas e ficam querendo, ao estarem incorporados, terem relação. Né? Existem muitas histórias de mulheres que incorporam e aí começa a ficar super com a libido aflorada, homens também que incorporam entidades e ficam com a libido aflorada. Então, o livro de Enoque, ele leva as pessoas a ter esse tipo de interpretação, né? Então, o que acontece com esses anjos que não preservaram, que abandonaram a sua morada, né? O apóstolo Pedro, ele faz uma citação muito parecida com o livro de Enoque quando ele diz isso. Ele fala, para os anjos que não preservaram a sua morada, Deus os guardou em cadeias eternas até o dia do juízo. Então, no livro de Enoque vai falar isso, né? No dilúvio, os gigantes são destruídos, os seus espíritos viram almas penadas, que ficam atormentando a humanidade, só que sem a matéria, e esses anjos rebeldes, porque aqui a gente está dividindo os anjos que caíram dos espíritos dos gigantes que morreram. Com relação ao espírito dos gigantes, viraram os demônios que ficam atormentando a humanidade, e os anjos rebeldes foram presos em abismos de fogo até o juízo final. E aí, o que é curioso e é estranho no livro de Enoque, talvez seja isso também um dos pontos que fez o livro ser rejeitado, é que Enoque intercede a Deus, pedindo para Deus perdoar os vigilantes. Só que aí Deus nega esse perdão. E aí Enoque, também nesse primeiro livro, ele faz 2 viagens celestiais e ele chega a ver o paraíso, ele vê os lugares de punição, ele vê o trono de Deus, ele vê o destino das almas humanas, né? Isso é o resumo do primeiro livro, que é a parte mais importante, que compreende aí 35 capítulos, né? Agora, no livro